Você já se sentiu excluído ou perseguido dentro da igreja? Olá, meus queridos e amados irmãos do YouTube, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja comigo e com cada um de vocês, amém? Para a glória do nosso Deus. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Kátia de Tubarão, Santa Catarina. Se você é congregado, congregada, membra de alguma denominação religiosa, em algum momento você já se percebeu sendo perseguido, sendo excluído, rejeitado, humilhado pelos próprios de dentro da igreja? Seja pelos seus líderes ou seja pelos membros da igreja a qual você congrega? Se você já passou por esse tipo de situação ou se você está passando por este tipo de situação, fica nesse vídeo que Deus falará conosco, em nome do Senhor Jesus. Se você gosta desse tipo de conteúdo espiritual, já se inscreve no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo. Quanto mais você interage, quanto mais você comenta, mais o YouTube entende e compreende que este conteúdo é relevante e também indica para mais pessoas. Então deixe aí nos comentários um glória a Deus, um aleluia. Deixe nos comentários um versículo bíblico ou até mesmo o seu testemunho de alguma experiência que você já tenha passado dentro da igreja com perseguição e exclusão. Para você que é mulher, para você que é cristã, que me assiste aqui no meu canal, desde que eu criei o meu canal, eu tenho me colocado à disposição para aconselhamento bíblico para mulheres. Na descrição do meu canal existe um número de WhatsApp, onde você pode me procurar para falar a respeito de dilemas, situações que você tem enfrentado na sua vida, dentro da igreja, na sua família, coisas que muitas vezes você não pode falar para qualquer pessoa, não tem com quem desabafar. Então, eu coloquei esse WhatsApp à disposição destas mulheres, destas irmãs. Há muito tempo que tenho falado com algumas delas. Algumas eu tenho mantido contato aqui, pessoas que eu conheci através do YouTube, irmãs que têm falado comigo até os dias de hoje. Louvado seja Deus, sou muito grata pela vida de cada uma de vocês. Mas eu acredito que muitas não têm conhecimento desse trabalho que eu faço por fora dos bastidores. Então, para você que precisar entrar em contato comigo, o meu contato está na descrição aqui do canal. Amém? Muitas pessoas têm se sentido excluídas, rejeitadas e não estão compreendendo a dinâmica, não estão compreendendo os acontecimentos, coisas que antes não aconteciam e agora estão acontecendo. Pessoas estão em sofrimento, pessoas estão sofrendo caladas, pessoas estão morrendo espiritualmente quietas por conta de controle, de manipulação, de líderes controladores, manipuladores, movidos muito mais por interesses humanos do que por inspiração divina. Então, coisas estão acontecendo dentro da dinâmica de relacionamento entre os membros dentro da igreja, e uma delas é a exclusão, é a perseguição, é aquele momento em que você percebe que você já não é bem-vindo dentro daquele local. É aquele momento onde você percebe que o seu líder, o seu pastor, já não quer mais que você esteja ali fazendo parte daquele grupo, daquele ministério, daquela igreja. É aquele momento que até mesmo você tem a percepção, se você é homem de oração, mulher de oração, você já até mesmo discerniu no espírito que membros desta igreja têm feito inclusive até oração contrária para que você venha a sair deste ministério, abandonar este local, este ministério. Então, são sobre estas situações, muito pouco faladas, situações que acontecem no oculto, que são sofridas em silêncio, que aprove ao Senhor hoje falar através desse vídeo. Você já ouviu falar de exclusão silenciosa? A exclusão silenciosa é algo que acontece quando a liderança quer excluir você da igreja, mas não pode fazer isso diretamente, abertamente. Então, ela precisa fazer de uma forma imperceptível, sem que ninguém perceba, sem que ninguém saiba as verdadeiras intenções por trás de tais atitudes. É aquele momento que a liderança da sua igreja já não quer mais você ali naquele ambiente, mas não pode lhe disciplinar e também não pode lhe afastar oficialmente da igreja. Por quê? Porque não existe um motivo viável, palpável para que isso seja feito. Porque se fizerem isso, terão que dar satisfação para os demais membros da igreja, explicando o porquê desta atitude, o porquê desta disciplina, o porquê deste afastamento.
E como isso é inviável porque não existe um motivo justo para tal atitude, então eles optam pela exclusão silenciosa. E a exclusão silenciosa nada mais é do que mover as circunstâncias, criar uma situação, movimentar pessoas, criar regras que se aplicam somente a um grupo de pessoas e não a outros, ou seja, é construir um cenário dentro da igreja de forma a dificultar as coisas para você ali dentro. É criar situações para deixar você desconfortável mediante estas situações. É criar situações que vão promover um ambiente tão desconfortável que você não consegue mais sustentar a sua estadia dentro desta igreja. Por quê? Porque situações foram criadas propositalmente pela liderança para deixar você desconfortável, para dificultar com que você cumpra seus compromissos mediante a igreja. Então são novas regras, novas situações que o pastor cria aliado à liderança para dificultar a sua vida, para fazer com que você mesmo tome a atitude por si só de sair da igreja, sem que ele tenha que fazer isso, sem que ele tenha que parecer injusto, sem que ele tenha que dar a entender que você está sendo perseguido, perseguida pela liderança da igreja. Como que se aplica a exclusão silenciosa na prática? Uma das coisas que começa a acontecer é que essa liderança agora passa a não dar mais oportunidade para você dentro da igreja, dentro deste ministério. Então você era uma pessoa que louvava, que pregava, que lia uma palavra, que fazia uma oração, que era convidado para orar pelo pregador, que era convidado para fazer uma introdutória, que era convidado para participar dos serviços da igreja de modo geral, e agora você passa a não ser mais convidado. Você passa a ser deixado de lado, deixada de lado. Você agora passa a ser esquecido, esquecida dentro da igreja. E à medida que você não aparece mais nos serviços ministeriais, você começa então a ser apagado, apagada da igreja. E tudo isso é para que você venha a desistir, é para que você saia desse ambiente, saia deste ministério. São muitas vezes decisões, novas regras, novas coisas que são criadas para o coletivo, mas onde o objetivo, na verdade, é atingir você, é excluir você, é tirar você de cena, é excluir você deste ministério, desta igreja. Ministérios e liderança controladora e manipuladora tendem a dar oportunidade somente para pessoas que cumprem as regras e diretrizes da igreja. Então entenda, meu irmão, minha irmã, regra é importante? Sim, é importante. É necessário ter regras? Sim, é necessário ter regras. Mas as regras que são impostas por um ministério dirigido por Deus, por um pastor inspirado pelo Espírito Santo, elas atuam com o intuito de fazer o reino de Deus avançar. Elas atuam com o intuito de edificar a fé dos membros, a fé da igreja. Mas quando se trata de ministérios manipuladores e lideranças controladoras, estas regras criadas por este tipo de liderança manipuladora, controladora, elas vêm antes de mais nada para aprisionar o crente dentro da igreja. Quando se trata de uma liderança de pastores controladores e manipuladores, a tendência é que eles convidem pessoas, a tendência é que eles deem oportunidade para pessoas que cumpram as regras deles, que andem de acordo com as normas deles. Mas nós precisamos entender, como já foi mencionado, que regras precisam existir, mas precisam ser inspiradas pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo e para o avanço do reino de Deus, e não para o aprisionamento de pessoas. Nesse quesito, entra uma situação que se chama desvalorização. A desvalorização do crente, a desvalorização do cristão. Por quê? Porque não importa quão ungido você seja, quão homem de oração você seja, quão mulher de oração você seja, não importa quão versado nas escrituras sagradas você seja, quanto conhecimento, quanta unção
quão grande a porção de Deus que você tem na sua vida. Se você não for cumpridor das regras e adepto do sistema religioso que rege esta igreja, que rege esta congregação, você não terá valor nenhum para esta liderança. Porque esta liderança prioriza muito mais regras humanas do que aquilo que vem por inspiração divina. E aí você pode dizer, mas irmã, eu tenho capacitações, eu tenho dons, eu vim de outro ministério, eu já pregava, já louvava, já fazia a obra de Deus. Entenda, meu irmão, minha irmã, que quando você está mediante a uma nova liderança, e essa liderança ela é manipuladora e controladora, pouco importa os seus dons, a sua unção, a sua capacitação. O que vai importar mediante este tipo de liderança é se você obedece o sistema religioso ou se você não obedece. Você pode ser uma pessoa que não tenha nada de Deus. Você pode ser uma pessoa que cumpra na carne todas as regras que eles impõem. Se você for um cumpridor de regras, ainda que na carne, você terá mais valor do que um homem, uma mulher espiritual cheia do Espírito Santo vai ter para esse tipo de liderança. Talvez você esteja numa situação e você ache que o problema é você. E você talvez pode estar pensando, ninguém me dá oportunidade aqui, nada acontece aqui como acontecia lá. Ou antes eu era chamado, era usado aqui na obra de Deus neste local, agora não estou sendo mais, agora não é me dado mais oportunidade. E você não está entendendo o que está acontecendo. Entenda, por algum motivo você se tornou uma ameaça para este ministério, para este líder. Por algum motivo, ele entende que se você ficar nesta igreja, não é bom para a igreja, para o ministério que você esteja ali presente. E este líder, esta liderança está trabalhando de uma forma imperceptível, muito sutil, com o objetivo de levar você a sair da igreja. Então atente para tudo que está sendo falado neste vídeo, entenda e compreenda em nome de Jesus que a culpa não é sua. Você tem sido vítima de um mover manipulador muito sutil, quase que imperceptível. Você tem sofrido, você não tem compreendido, mas o motivo é esse. É que a liderança entendeu que você não é uma boa pessoa para estar ali dentro daquele ministério. E nós sabemos, meus irmãos, minhas irmãs, que os escolhidos de Deus são perseguidos mesmo, humilhados mesmo. Isso é bíblico, muito bem esclarecido pela palavra de Deus. Mas quando a perseguição, ela vem de dentro da igreja, dos próprios que se dizem filhos de Deus, servos de Deus, dói mais, é mais doído, é mais sofrido. Mas o que esse tipo de liderança não leva em consideração é que eles podem conter você dentro do espaço deles, mas não podem conter a unção de Deus que é sobre a sua vida para fora das quatro paredes deles. Então entenda, meu irmão, minha irmã, que aquilo que você gera com Deus no secreto, a sua intimidade com Deus, a sua busca, isso não lhe pode ser tirado. Liderança nenhuma, igreja nenhuma pode tirar aquilo que você tem construído com Deus na sua caminhada. A unção de Deus que é sobre a sua vida não pode ser escondida, não pode ser apagada. Então talvez dentro deste ministério a qual você esteja, homens têm fechado as portas para você, mas enquanto o ser humano fecha portas para você, Deus usa outros ministérios, outros pastores, outros líderes para escancarar as portas para você. Eu conheço, por exemplo, uma pregadora que na igreja que ela congrega não lhe é dada oportunidade para ler um versículo sequer. E nesta igreja a qual ela está congregando nos dias de hoje, ela não tem mais oportunidade de absolutamente nada. Em contrapartida, nas igrejas da região do entorno de onde ela mora, muitas delas têm chamado ela para apregoar a palavra. Então entenda que muitas vezes a unção que Deus colocou sobre a sua vida não cabe nesse lugar onde você está. E quando isso acontece, Deus leva você e aquilo que você carrega para beneficiar aqueles que sabem reconhecer a unção de Deus sobre a sua vida. Então entenda, meu irmão, minha irmã, que líderes podem paralisar você no território deles,
Mas quando o Senhor Jesus Cristo é na sua vida, não há limites para que Ele possa lhe usar. E se você não é honrado na igreja a qual você congrega, Deus levanta ministérios, lideranças, pastores, pessoas para lhe honrar e honrar a unção que é sobre a sua vida. Então descansa o seu coração. Então entenda que quando as oportunidades lhe são tiradas, é porque pessoas não querem mais ver você dentro deste ministério. E essa é uma medida ardilosa de manipulação usada por líderes de forma silenciosa para excluir você de dentro da igreja. E nesse sentido, podemos observar outros tipos de mudanças ainda que ocorrem quando pessoas já não nos querem ali dentro daquele ministério, daquela igreja. Preste atenção. Primeira coisa, mudança no tratamento. Pessoas começam a lhe tratar de forma diferente dentro da igreja. Você começa a perceber uma certa frieza, uma certa indiferença, olhares e até mesmo fofoca dentro do ambiente. O ambiente começa a ficar pesado. Você começa a sentir na sua intuição que você já não é mais bem-vindo, já não é mais bem-vinda. Exclusão social. Talvez quando você começou a congregar, pessoas ligavam para você, convidavam você para participar, talvez de uma oração, de um evento dentro da igreja, mas de repente as pessoas, além de não lhe procurar mais, ainda fazem questão que você não esteja presente. Muitas vezes até por orientação do próprio pastor, que orienta a dirigente do círculo de oração, as demais comandadas e comandados dele, para quê? Não convida aquela irmã, deixa aquela irmã para lá. Ou muitas vezes até o próprio pastor deixa dito para os seus comandados e para suas comandadas, dirigente de círculo de oração, obreiros, e diz assim, olha, aquele irmão, aquela irmã você não precisa convidar. Aquele irmão, aquela irmã eu não faço questão que vá, deixa de lado, deixa para lá, deixa. Muitas vezes os comandados recebem ordem de cima para excluir você. Porque você agora já não é mais bem-vindo, mais bem-vinda nos eventos da igreja. Outro ponto importante, críticas veladas, pessoas que usam o microfone, a autoridade que foi dada por Deus, para fazerem diretas na pregação, comentários maldosos, fazendo com que você se sinta errado, errada, por estar ali naquele local. Então são manobras de manipulação que acontecem sob o uso da autoridade que Deus deu. Então são formas de manipulação que acontecem onde a pessoa faz uso da autoridade que Deus deu para esta pessoa, do cargo que Deus deu para esta pessoa, para humilhar alguém, para colocar esta pessoa em situação constrangedora, desagradável. Todo esse movimento acontece com o intuito de fazer com que a pessoa saia da igreja por ela mesma, que ela venha se sentir tão mal dentro deste local que ela acabe optando por sair dali, ir embora e não voltar nunca mais. Temos também a culpa espiritual. É quando líderes usam versículos fora do contexto para sugerir que você está errado e fora da vontade de Deus, tentando manipular o seu emocional. Então são pessoas que agora manipulam o seu emocional para fazer você se sentir mal, para você pensar, ou seja, pessoas que invertem o sentido da palavra de Deus, invertem a interpretação bíblica daquilo que está sendo dito, para confundir a sua cabeça e atingir o seu coração, para lhe levar a um lugar de sofrimento, de angústia dentro de você, de modo que você venha por si só a sair da igreja e abandonar o ministério. E o que acontece quando você suporta tudo isso, vence todas estas coisas e não sai da igreja? O que pode ainda acontecer? Quando toda a pressão que foi feita para você desistir não surte efeito e você não desiste, então a pressão aumenta. Algumas igrejas chegam ao ponto da maldade de ignorar a pessoa completamente e até inventar calúnia e difamação para forçar a pessoa a sair.
Então foi apelado para todo tipo de manipulação e sofrimento mental, emocional. Não adiantou, pode acontecer o caso de uma calúnia, uma difamação, algo muito grave ser levantado a seu respeito, de modo que você não consegue provar que é mentira e você acaba ficando envergonhado, confundido mediante a situação, mediante o público, mediante a igreja, a sociedade. E esse então é o checkmate final que muitos líderes, muitos membros congregados, comandados por essa liderança manipuladora, controladora, fazem com pessoas dentro da igreja, porque não querem mais esta pessoa ali participando desta igreja, participando deste ministério. E por que esse tipo de igreja faz uso dessa exclusão silenciosa? Primeiro ponto, se eles disciplinarem você publicamente, terão que dar uma satisfação para o público, para o restante dos membros da igreja. E não havendo um motivo viável, justo, eles vão passar por injustos mediante as pessoas. Então, para não prejudicar a imagem deles mesmos, eles optam por fazer a exclusão silenciosa. E por que também que eles não fazem um afastamento oficial da sua pessoa para com este ministério de uma vez em definitivo? Por quê? Pelo mesmo motivo. Porque não havendo uma justificativa, um motivo palpável para que isso seja feito, eles teriam que assumir mediante o restante da igreja que estão perseguindo você. E para que eles não venham se revelar como eles realmente são, perseguidores, então eles preferem trabalhar no oculto de forma silenciosa, de forma a fazer você sofrer, de forma a lhe conduzir para fora da igreja, sem que ninguém saiba e sem que ninguém perceba. Para que você ainda venha aparecer o vilão e eles a vítima. Para que você venha aparecer o desigrejado e eles a igreja melhor que existe sobre a face da terra. Então este assunto, meu irmão, minha irmã, ele é muito polêmico, ele é difícil de ser falado. Muitas pessoas têm sofrido caladas, sofrido quietas. Igrejas inteiras estão morrendo espiritualmente debaixo de muita opressão vindas de regras, de manipulação, de controle. E o que eu tenho para dizer para você que me assiste é que Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com a sujeira humana. Jesus não tem nada a ver com o que o ser humano fez com você. Então, independente do que aconteça, mantenha a sua vida de oração, mantenha o seu pensamento ligado ao Espírito Santo de Deus, mantenha a sua conexão com Deus viva, eficaz o tempo todo e a todo tempo. Permaneça em espírito, alimente o seu espírito pela palavra de Deus, porque entenda, meu irmão, minha irmã, que a unção de Deus sobre a sua vida, ela é ilimitada, ela é incontrolável. E se você for fiel a Deus, se você se manter na presença de Deus, muito mais do que se manter na igreja, muito mais do que se manter a um conjunto de regras, você se manter sujeita e submissa à obediência à palavra de Deus, sujeita e submissa ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, mantendo a sua botija cheia de óleo, a sua chama com fogo do Espírito Santo acesa. Louvado seja Deus, isso ninguém pode lhe tomar. É muito melhor você estar na presença de Deus do que você estar na igreja sem Deus. Louvado seja Deus. Muitas pessoas hoje estão fora das instituições religiosas denominacionais, mas estão cheias de Deus, porque sobem monte para orar, jejuam, consagram, estão sempre ouvindo uma palavra, estão sempre estudando as escrituras. Então, se você está congregando numa determinada igreja e você tem percebido estes sinais que eu falei aqui neste vídeo, ore, atente a tudo isso, porque é bem provável que você esteja sendo expulso da sua congregação de forma silenciosa, de forma manipuladora, controladora, perversa. Mas há poder no sangue do Senhor Jesus para livrar você de toda esta situação, porque a palavra de Deus diz que os servos do Senhor não serão confundidos e nem enganados.
Entenda que a cada um Deus dará a recompensa. Muitas vezes pessoas têm feito isso com você hoje. Talvez você esteja triste, queira sair da igreja que você está congregando por coisas que você tem passado. Entenda, ore primeiramente a Deus, peça a Deus qual é a vontade dele para a sua vida neste tempo. Se a vontade dele é que você permaneça neste lugar ou que você saia deste lugar e vá congregar em outro lugar. Não faça nada fora da direção do Deus Altíssimo, fora da direção do Senhor, mas de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de deixar estas palavras no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração por você que está se sentindo perseguido, por você que pessoas muitas vezes têm machucado com palavras, pessoas que têm agido de forma a você se sentir mal, ao ponto de você ter desejo de sair da igreja, sair do lugar onde você está congregando. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eis aqui a Tua palavra, Senhor, eis aqui, Pai, tudo que foi falado mediante a sabedoria, Pai, das Tuas Escrituras. Deus querido, Pai Santo, vai visitando, Senhor, esta pessoa agora, meu Deus, esta pessoa que me assiste, Pai, mas que tem sofrido dentro das igrejas, estas pessoas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Deus vai visitando agora, Senhor, cada um, cada uma, meu Deus, vai adentrando nestes lugares, nestas denominações, em nome do Senhor Jesus, vai trabalhando e operando na vida de cada uma delas, vai levando refrigério, Senhor, para dentro do coração, vai curando raiz de amargura, mágoa, Senhor, falta de perdão, tudo, meu Deus, que tem adentrado, Senhor, Pai, no coração do teu povo, a frieza espiritual, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, começa a trabalhar nestas vidas agora, reacende, meu Deus, a chama, o fogo do Espírito Santo nestas pessoas, que elas venham, Senhor, a ter ainda mais sede e fome, Senhor, da Tua presença, da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai operando, vai trabalhando, vai dando graça, vai dando vitória, vai libertando, Senhor, o entendimento de pessoas aqui através deste vídeo, pessoas que, Senhor, estão passando, Pai, por situações e não têm compreendido o porquê do comportamento destas pessoas, Pai, que tem rodeado a vida deles na igreja, a vida delas na igreja, Pai. Vai de encontro, meu Deus, a estas pessoas, Pai, abre o entendimento, dê sabedoria para que estas pessoas saibam caminhar, Senhor, e tomar decisões sábias pelo poder do Teu Espírito Santo, para que venham ser libertas, ó Pai, do jugo da opressão, do jugo da acusação, do jugo, meu Deus e meu Pai, da manipulação, do controle do sistema religioso. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, vai operando, vai trabalhando, vai dando graça, vai dando vitória, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, aqui do YouTube, entra com providência na vida de cada um deles, Pai, e glorifica, Senhor, o teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Assim eu me despeço em nome do Senhor Jesus, em tudo agradeço, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo, amém? Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.